Estamos divorciados e eu sou quem vai receber o dinheiro graças à pensão alimentícia. Você não tem voz ativa nisso, disse Leonardo e saiu do quarto do hospital. Espere, gritei, mas Leonardo parecia não ouvir, deixando o quarto. E assim, me tornei solteira, com o câncer ainda me assombrando. Por algum motivo, o nó no meu peito parecia ter se desfeito. Talvez nesse ponto meu amor por Leonardo já tivesse esfriado. Pobre Leonardo, que brincou comigo e agiu continuamente de forma egoísta, merece uma punição divina, foi o que pensei. Comecei a planejar minha vingança. Meu nome é Emma, uma dona de casa na casa dos 50 anos. Vivo com meu ex-marido Leonardo, sem filhos. Desde o nosso casamento, acreditava que estávamos nos apoiando, pelo menos era o que pensava. No entanto, um abismo se formou entre Leonardo e eu, um que talvez nunca seja preenchido. Minha imagem ideal de um casal casado é que ainda permaneçamos juntos nos altos e baixos, nos apoiando e às vezes desafiando um ao outro para sermos melhores. Mas entre nós, nada disso existia. Onde está a comida? Estou com pressa aqui! Gritei Leonardo, que estava de folga, ao sair do quarto. Não há folga para uma dona de casa. Se eu vacilar por um dia, nossa vida cotidiana se tornaria insustentável. Leonardo, um trabalhador de escritório comum, tinha seus dias de folga, mas os usava apenas para si mesmo. Mesmo quando estava sobrecarregada com tarefas, em nossos 30 anos de casamento, Leonardo nunca ajudou nas tarefas domésticas. O trabalho de uma dona de casa é isso, não é? Era a filosofia de Leonardo. Mesmo quando eu estava doente, Leonardo nunca permitia que eu folgasse nas tarefas domésticas. Houve momentos em que estava com gripe, achando difícil até sair da cama. Mas mesmo nesses momentos, quando a hora da refeição se aproximava, Leonardo viria ao quarto e exigiria: "Onde está minha comida?", sem mostrar qualquer intenção de cuidar de mim. Pelo contrário, ele diria: "Eu tenho planos com amigos. Saia de casa sozinha, vá beber com amigos até tarde e volte para casa bêbado." Não havia amor ou apoio entre nós. No entanto, Leonardo e eu tínhamos compreensões muito diferentes do que um casamento deveria ser. Tentei várias maneiras de preencher essa lacuna em nossos primeiros dias de casados, mas, não importa o quanto eu tentasse falar com ele, Leonardo nunca admitia que estava errado. Ele me repreendia, dizendo: "Não reclame, você é apenas uma dona de casa." Meu amor por Leonardo há muito esfriou. Não é que eu quisesse depender de Leonardo. Eu também sou um ser humano e tenho meus dias difíceis. Apenas pensei que ele poderia me apoiar durante esses momentos, mas Leonardo nunca mostrou empatia. Desde que percebi isso, a distância entre Leonardo e eu continuou a crescer gradualmente. Nem sentia vontade de confrontar Leonardo, e à medida que os dias passavam, até comecei a temer enfrentar nosso relacionamento conjugal frio. Eu sabia melhor do que ninguém que não havia benefício em continuar esse relacionamento. No meio de tudo isso, algo incomum aconteceu com meu corpo. Embora sempre tenha sido propensa a ficar doente, desta vez senti que algo estava claramente errado. Entrei em contato com meu pai, que estava na casa dos meus ancestrais. Meu pai me levou para o hospital e o médico diagnosticou câncer. Felizmente, foi detectado cedo, então havia chance de recuperação. Querendo começar o tratamento o mais rápido possível, pedi para meu pai trazer o essencial de casa e imediatamente passei pelo procedimento de internação. Leonardo estava no trabalho, então o informei brevemente por mensagem que havia sido diagnosticada com câncer e estava sendo internada para tratamento. Para ser honesta, quando ouvi a palavra câncer, imaginei um tratamento difícil e uma batalha dolorosa. Estava extremamente ansiosa pelo futuro diante de mim. Durante esses momentos, a pessoa que veio à minha mente foi Leonardo. Pensei que o amor tinha esfriado completamente, mas em algum lugar lá no fundo, talvez ainda quisesse enfrentar Leonardo e passar tempo como um casal, dada minha atual condição enfraquecida. Mesmo alguém tão frio como Leonardo, que nunca mostrou preocupação por mim, poderia se preocupar. Ele poderia perguntar: "Você está bem?" ou dizer palavras gentis. Uma visita seria suficiente. Queria ver o rosto de Leonardo, mesmo que fosse apenas uma vez. Agora, me sentia culpada por não conseguir fazer tarefas domésticas, mas não importava quantos dias eu esperasse, Leonardo nunca apareceu. Minhas mensagens estavam marcadas como lidas, mas nenhuma simples resposta como "ok". Quanto mais as palavras "você está bem" foram enviadas de volta para mim. Parecia que ele não se importava comigo, apesar do meu câncer, apesar de como eu estava fraca. Essa realidade pesava muito na minha mente e era insuportavelmente dolorosa. Eu sei que fui tola por ter expectativas,
Mas será que estava errado querer que meu marido se preocupasse comigo quando estou lutando? Onde tudo deu errado, nunca tive a intenção de sobrecarregar Leonardo. Só queria que ele se preocupasse um pouco comigo, cuidasse de mim, mesmo que fosse um pouco. Nem essa pequena egoísmo foi permitida para mim. Deveria parar de esperar qualquer coisa de Leonardo. Com essa resolução, lutei ferozmente contra o câncer. Como esperado, a luta foi pura agonia. A medicação administrada estava sem dúvida destruindo meu corpo, e passei inúmeras noites sem dormir devido à dor. Várias vezes considerei interromper o tratamento, deixando meu corpo em deterioração continuar a se desfazer e apenas enfrentar o fim. Todas as vezes, meus pais diziam que definitivamente melhoraria, e por causa dessas palavras encorajadoras, mesmo quando minha vontade fraquejava, consegui seguir em frente e chegar até hoje. Um dia, enquanto me sentia mal e olhava fixamente para o teto da minha cama, a porta do meu quarto se abriu repentinamente. Não estava esperando a visita dos meus pais naquele dia, então me perguntei quem poderia ser. Virei meu olhar e vi Leonardo. Ele finalmente tinha vindo me ver, preocupado. Ao ver como eu estava magra e exaurida, ele não deveria me desprezar ainda mais. Inúmeros pensamentos correram pela minha mente, deixando-me sem palavras. Ignorando minha reação, Leonardo se sentou na cadeira, ao lado da minha cama. Observou-me silenciosamente e então riu. Então, o câncer faz isso com você, né? Você parece terrível, mal como uma mulher. Essas palavras enviaram um calafrio gelado pela minha espinha. De todas as coisas, ele não deveria ter dito isso a alguém que ainda está lutando contra o câncer. Eu queria que ele simplesmente se calasse. Mas, ignorando meus sentimentos, Leonardo continuou com palavras ainda mais dolorosas. Desde que você se foi, todos os dias têm sido maravilhosos. Claro, a casa está uma bagunça, mas eu mal vou para casa. A vida sem você é surpreendentemente fácil. As palavras cruéis de Leonardo me feriram ainda mais. Por que eu tinha que ouvir tais palavras? Não houve uma única palavra reconfortante dele. Queria explodir contra Leonardo, mas meu corpo enfraquecido não cooperava, me deixando sem escolha, a não ser absorver silenciosamente seus comentários dolorosos. Eu encarei Leonardo com olhos vazios, percebendo meu olhar. Leonardo riu zombeteiramente. Então, ele disse algo completamente inacreditável. A propósito, eu já iniciei o processo de divórcio. Estou ficando com a casa na divisão de bens, e você não tem voz ativa nisso. O quarto parecia girar com suas palavras. Ele entrou com o pedido de divórcio sem meu consentimento. Por quê? Antes que eu pudesse reunir meus pensamentos, Leonardo continuou. Eu me apaixonei por outra pessoa. Ela tem 20 anos a menos que eu, mas estou levando isso a sério. Você está atrapalhando nossa relação. Isso significava que ele teve um caso. Esses pensamentos correram pela minha mente. Mas Leonardo, talvez tendo dito o que precisava, começou a se preparar para sair. Espere. Mas Leonardo não deu atenção. Não havia mais amor para mim no coração de Leonardo. A dor no meu peito se tornou tão intensa que eu simplesmente não me importava mais. Tudo bem. Com essa única frase de minha parte, Leonardo saiu do quarto com um sorriso satisfeito. Depois disso, lutei ainda mais contra a minha doença. Mesmo com toda a dor, estava determinada a me recuperar completamente do câncer e me tornei ainda mais dedicada ao meu tratamento. Assim, passaram-se 2 dias. Pode parecer curto, mas para mim, que mal conseguia dormir à noite, esses 2 dias pareceram muito longos. Fui atormentada pela incerteza. Leonardo realmente finalizou o divórcio, como disse. Ou suas palavras eram apenas para mexer com minhas ansiedades. Talvez nem houvesse divórcio. A única coisa que me manteve em frente foi um plano secreto para expor completamente Leonardo. Eu sabia que, assim que descobrisse, mesmo alguém tão sem coração quanto Leonardo ficaria abalado. Acreditava que um Leonardo nervoso certamente tentaria me contatar. Com isso em mente, esperei e, com certeza, Leonardo me ligou hoje. Não pude atender a chamada no meu quarto de hospital, então ignorei as centenas de chamadas. Ele não parecia desistir de tentar me alcançar, apesar do meu telefone estar no modo silencioso. As vibrações constantes eram irritantes, então mandei uma mensagem. Pare de ligar, está sendo irritante. Finalmente, as chamadas cessaram, mas então as mensagens começaram a despejar. Por favor, eu quero conversar apenas uma vez. Vou me desculpar por tudo, e muito mais. Se não conseguisse me alcançar por ligação, ele tentava por mensagem. Cada mensagem claramente visava a autopreservação.
talvez Leonardo tivesse percebido por que eu tinha aceitado prontamente o divórcio unilateral. Posso ir te ver? Quando não respondi, Leonardo, talvez ficando impaciente, enviou essa mensagem. Honestamente, dada minha exaustão atual da luta contra a doença, a ideia de encontrar Leonardo era quase torturante. No entanto, pensei que se recusasse, ele continuaria ligando incessantemente, então respondi: está bem. Meu plano de vingança estava prestes a começar. Leonardo, que me tratou mal por tanto tempo e até me forçou ao divórcio, merecia uma punição severa. Ansiosa pela chegada de Leonardo, estava determinada a derrubá-lo. O que diabos você está pensando com esse surto? Leonardo entrou no meu quarto de hospital, sua voz claramente revelando pânico, mostrando que ele já se sentia encurralado. Para um espectador, a reação de Leonardo poderia parecer um pouco exagerada, mas era natural para ele estar tão frenético. Afinal, eu tinha um as secreto na manga. Eu não fazia ideia de que você tinha ativos no valor de 6 milhões de dólares. Se soubesse desse dinheiro, eu não teria... Por dizer isso, Leonardo colocou meu extrato bancário na mesa. O livro mostrava claramente que eu tinha mais de 1 milhão de dólares economizados. Bem, você nunca perguntou. Quem imaginaria que uma dona de casa como eu teria esse tipo de dinheiro? Se eu soubesse desse dinheiro, eu nunca teria... Por que você não me contou? Dizer isso, Leonardo, que unilateralmente me divorciou sem meu consentimento, agora reclamava que teria agido de forma diferente se soubesse dos meus 6 milhões. Foi tão egocêntrico da parte do Leonardo afirmar que teria mudado sua decisão se soubesse sobre o dinheiro. Decidi que era hora de revelar o segredo. Na verdade, a fonte desses 6 milhões veio de investimentos que comecei como um simples passatempo. Quem sugeriu que eu tentasse investir foram meus pais. Embora o salário do Leonardo fosse suficiente para nós como casal vivermos confortavelmente, eu sempre quis contribuir de alguma forma para nossas finanças. Meu pai era conhecedor de investimentos, e quando expressei interesse, ele me ensinou de forma prática como investir. Sob a orientação do meu pai, comecei a investir aos poucos, inicialmente visando obter mesmo um pequeno lucro. Comecei a investir há cerca de 5 anos, e desde então aprimorei minhas habilidades consideravelmente. Agora me tornei tão proficiente que até meu pai exclama: nunca pensei que você cresceria tanto. Os 6 milhões registrados no livro de contas que Leonardo trouxe eram os lucros que ganhei ao longo desses 5 anos. Eu pretendia contar isso eventualmente, mas então o câncer me atingiu e você começou a reivindicar o divórcio repentinamente. O que poderia ser feito? Nunca pretendi levar esse segredo para o túmulo. Assim que me recuperasse do câncer e pudesse voltar a uma vida normal, planejava confessar a Leonardo sobre os 6 milhões e, como casal, pretendíamos compartilhar o dinheiro para garantir nossa vida juntos. Mas antes que isso pudesse acontecer, Leonardo tomou a decisão unilateral de se divorciar. Seria difícil compartilhar o dinheiro com alguém que não é mais meu marido dadas as circunstâncias. Todos 6 milhões provavelmente serão meus. Ouvindo minha história, o rosto de Leonardo ficou vermelho de raiva. Se eu soubesse que você tinha tanto dinheiro, não teria me divorciado. Você está errada por não ter revelado isso imediatamente. Pague-me pensão alimentícia agora. 6 milhões como compensação pelo pecado de manter segredos do seu marido. Diante de uma quantia tão grande, Leonardo parece estar sobrecarregado ou simplesmente incapaz de aceitar que não terá o dinheiro. De qualquer forma, ele está fazendo exigências ultrajantes. Agora que estamos divorciados, não importa como as coisas se desdobrem, de maneira alguma darei os 6 milhões a Leonardo. No entanto, Leonardo está tão desesperado para colocar as mãos nos 6 milhões que estão diante dele, que está dizendo coisas absolutamente impensáveis. Não pude deixar de rir. Do que está rindo? Disse Leonardo. Chega de desrespeito. Sempre fui irritado com sua atitude. Você já pensou que é arrogante uma esposa ter tanta riqueza? Os bens de uma esposa pertencem ao marido, então você deve entregar esses bens para mim. O que você quer dizer com os bens de uma esposa pertencem ao marido? Nunca pretendi esconder a existência desse dinheiro para sempre. É apenas que você se apressou em se divorciar antes que eu pudesse revelar. Pare de inventar desculpas. É tudo sua culpa por manter segredos. Embora não me lembre de fazer desculpas ridículas, toda vez que falo, Leonardo fica vermelho, acusa, culpa e menospreza. Sinceramente, como alguém se recuperando de uma doença, os gritos de Leonardo são difíceis de suportar. Eles ressoam na minha cabeça de maneira insuportável. Estava claro que tentar discutir algo mais seria inútil. Não importa o que eu dissesse. Leonardo provavelmente nunca ouviria e continuaria me retratando como a vilã.
Quando percebi que era impossível argumentar com Leonardo, meu próximo movimento foi rápido. Pare com isso. Você foi quem se divorciou, certo? Você me forçou a me divorciar, lembra? Sempre soube que você era cruel, mas nunca imaginei que você fosse tão longe. Quando alguém atinge seu limite, será que realmente pode ficar tão enfurecido? O que sinto agora não é a dor do câncer, mas raiva em relação ao Leonardo. Levantar minha voz dessa forma, sem dúvida, afetará meu corpo, mas minha raiva por essa pessoa egoísta que, sem vergonha, está sentada ao lado da minha cama. E ele, culpando-me com cada palavra que conseguia pensar, era implacável. Quando fui diagnosticada com câncer, o que você acha que passou pela minha mente? Eu pensei que talvez agora Leonardo se preocupasse um pouco comigo, que ele pudesse mudar suas maneiras e começar a cuidar de mim. No entanto, o que você fez? Não me visitou no hospital e, quando finalmente o fez, pediu o divórcio e reivindicou nossa casa. Agora que você sabe sobre a minha riqueza, você vem e me culpa assim. Você está brincando comigo? Vou dizer novamente, nunca pretendi mantê-lo em segredo para sempre. Estava esperando o momento certo para lhe contar. Você destruiu essa chance. Nunca culpei Leonardo dessa maneira antes. Sempre aceitei as ações egoístas de Leonardo, pensando que éramos um casal casado e deveríamos ficar juntos sem fazer queixas ou guardar ressentimentos. Eu sempre fiz o meu melhor por ele. A razão pela qual ainda queria fazer dar certo era por amor a Leonardo. Eu realmente o amava. Mas agora, não sinto mais amor por Leonardo. Tudo o que sinto é uma raiva incontrolável e incredulidade em relação a um homem que só diz coisas egoístas. Como ele se tornou tão egoísta? Que tipo de educação uma pessoa recebe para se tornar assim, completamente desprovida de consideração pelos outros? Enquanto estou sem palavras e completamente chocada, percebo que é inútil questionar isso. Uma pessoa que se envolveria em infidelidade prosseguiria com o divórcio sem consentimento e esperaria o mesmo raciocínio deles está além da compreensão. Por favor, estou te implorando. Ela diz que vai definitivamente se divorciar de mim a menos que eu traga os 6 milhões. Você ainda me ama, não é? Você não quer me ajudar? Parece que a mulher com quem Leonardo estava traindo também descobriu sobre meus 6 milhões em ativos. Ele deve ter contado a ela. Pássaros da mesma pena voam juntos, suponho. Não pude deixar de pensar que eles são bem adequados um para o outro, a ponto de as circunstâncias de Leonardo e qualquer sofrimento que ele possa enfrentar no futuro não importarem mais para mim, e consegui me desvincular completamente dele. Por favor, só me ouça, ele continuava implorando. Ouvir as palavras de Leonardo tornou-se a coisa mais dolorosa para mim. Por favor, saia, eu disse. Leonardo começou a implorar. Não diga coisas assim, adotando uma atitude bajuladora. Isso também se tornou insuportável para mim neste ponto. Pressionei o botão de chamada da enfermeira e chamei a enfermeira. Após explicar a situação e pedir que removessem Leonardo, a enfermeira chamou o segurança, e Leonardo foi escoltado para fora. Por favor, apenas me ouça. Você é a única que pode ajudar. Ele continuou declarando até o final, mas eu fechei completamente as portas para suas palavras. Mesmo depois disso, Leonardo frequentemente visitava o hospital. No entanto, como as enfermeiras estavam cientes da situação, ele nunca foi autorizado a entrar no meu quarto. De acordo com meus amigos, como Leonardo não conseguiu garantir os 6 milhões, a mulher com quem ele teve um caso propôs o divórcio, e agora ele está solteiro. Por outro lado, continuei lutando bravamente contra o meu câncer. E recentemente fui declarada completamente curada, podendo receber alta do hospital. Graças à superação da minha doença, meu corpo agora se sente revigorado. A sensação de estar saudável novamente é mais preciosa do que qualquer outra coisa. Atualmente, estou usando uma parte dos 6 milhões que economizei e estou levando uma vida tranquila. Para ser honesta, já tenho 50 anos e tive o suficiente do casamento. Acho que provavelmente vou viver o resto da minha vida sozinha. Sinto que não há nada de errado em viver minha vida sem ninguém ao meu redor.